Bom, vamos lá, pessoal. Então, segunda parte da nossa aula hoje. Espero que vocês tenham dado uma pausinha, né, da primeira parte para essa, né? Os assuntos, eles são contínuos, tá? Então, a gente vai continuar exatamente de onde eu parei de falar no outro vídeo, né? Eu gravei em dias diferentes, mas vocês podem assistir de forma contínua, embora vai dar uma cansada, então eu sugiro vocês assistirem um dia, outro no outro dia, e só depois de verem os dois vídeos fazerem a atividade, tá? Embora a atividade não tenha necessariamente algo a ver com o que eu vou falar, embora eu também vou comentar sobre algumas coisas que podem ajudar vocês, eu acho que é bom, até porque ajuda, né, vocês a darem uma tranquilizada, né, uma quebrada aí na coisa, no assunto todo, tá? Então, na aula passada eu falei sobre canudos, né? Na aula pro nono ano, obviamente. A gente vai continuar nesse ponto, tá? Não necessariamente do fim da Guerra de Canudos, mas como a gente trabalhou o último momento da nossa videoaula passada foi falar do presidente Prudente de Moraes, né? E eu comentei que agora falaríamos sobre Campos Sales. É exatamente isso que a gente vai fazer. Então, recapitulando, certo? No vídeo anterior, nós vimos como que a República ela vai ser construída, né? Com os primeiros presidentes do Brasil, o Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto, e como o Prudente Moraes vai enfrentar uma crise danada com a Guerra de Canudos, certo? E como que foi essa guerra e a importância dela na formação de algumas coisas que são problemas, na verdade, que existem até hoje no Brasil, no caso da favela. Tá? Na verdade, esse é o começo da criação das favelas, a Guerra de Canudos, mas não é o fim dessa criação das grandes favelas. Isso vai acontecer com outras revoltas que acontecem no Brasil também, que vão levar a mais morros sendo criados no Rio e no resto do Brasil. Mas esse, pelo menos, é o embrião, né? É o nascimento e a formação inicial dessas primeiras comunidades que vão aparecer ali. Seja como for, hoje a gente vai falar do Campos Sales. E o Campos Sales ele é muito importante pra gente. E nem eu comentei, ele sim é o quarto presidente do Brasil, né? Falamos sobre os 3 primeiros, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e Prudente de Moraes. Esse é o Campos Sales, o quarto. Tá? Ele governou de 1898 a 1902, se eu não estou enganado, mas isso não importa pra gente necessariamente agora. O que importa pra gente é que o Campos Sales ele vem a ser muito marcante na nossa história por muitas coisas, né? Porque foi ele que iniciou todo o processo de sedimentação e sustentação do sistema da política do café com leite. Mas para a gente pessoalmente, né, no caso, que mora na região daqui de Campinas, Paulínia, etc., ele é mais importante ainda por se tratar de uma pessoa da região. Então, ele é um campineiro, certo? Para quem já foi, para quem conhece, para quem já visitou, enfim, a região de Campinas sabe que uma das avenidas mais importantes da cidade chama-se Campos Sales, em homenagem a esse presidente que foi daqui, né? Cafeicultor como praticamente qualquer outra pessoa de posse e de importância do Brasil naquela época que consegue chegar à presidência ou tem algum tipo de relação próxima ou é da cafeicultura. O Campos Sales não era diferente, né? A região de Campos era muito forte no café, era barões de tudo que é tipo, né? Que vocês já devem conhecer, ou já devem ter ouvido falar da região, acabam tendo muita influência naquela época. Tá? O café manda no Brasil naquele momento e ainda vai continuar mandando por muitos anos, né? Só que antes da gente falar do Campos Sales e do governo dele, eu queria comentar sobre como que foi possível, então, e agora eu estou afirmando para vocês que a partir do Campos Sales, todas as eleições do Brasil até 1930 foram manipuladas, fraudadas, entre aspas, né? Mas foram garantidas do resultado certo aparecer. Como que foi possível isso? E, para mim, eu interpreto de uma maneira muito básica. A única forma deles conseguirem garantir isso foi na base, na sustentação
da forma de voto que existia no período, que era o chamado voto aberto. Antes de eu dizer o que é um voto aberto, hoje, né, se a gente, numa eleição, uh, é abordado, é visto na rua, ou sabe-se lá como, por um candidato, certo? E esse candidato vem até a gente, vem até nós. Na verdade, vamos pensar no pai de vocês não votam ainda, mas vem até o pai de vocês e fala, ó, vota em mim que eu, né, dou uma ajuda, dou uma grana, sei lá. O pai de vocês pode falar, tá bom. Aí chega no dia, lá na urna eletrônica, né, na cabinezinha, o pai de vocês vai lá, vota em outra pessoa e o cara nunca vai saber se o pai de vocês votou ou não nele. A menos que ele tenha 0 votos. Ele tem como ter certeza que o pai de vocês não votou nele. Mas sem ser nesse caso, é impossível ele saber se de fato o voto que ele tentou comprar foi de fato ganho, né? Se ele de fato ganhou aquele voto que ele tentou comprar. Porque é tudo secreto, né? Lá na urninha você decide em quem você vai votar, ponto, acabou. Antes da urna eletrônica, que todo mundo conhece, né? Ou deve ter visto alguma vez na vida, existiam cédulas de papel. Na cédula de papel você ia numa espécie de também uma cabine parecida com um provador, de loja de roupa, algo do tipo. E lá você escrevia ou marcava com X ou coisas assim o candidato que era de sua preferência. E lá, depois, numa espécie de um caixote, a famosa urna, colocava lá dentro, pronto, resolve o problema, também secreto, né? Então as votações dos últimos 30 anos, mais ou menos, foram assim, ou com cédulas de papel, em que você anotava ou marcava o seu candidato, ou em urnas eletrônicas que você aperta o botão e você elege o seu candidato. Inclusive, uma das formas mais... uma das coisas que o Brasil, vamos dizer assim, ele tem excelência no mundo hoje é nas eleições. Tá? O Brasil tentou ensinar uma eleição modernizada e tecnológica até para os Estados Unidos em determinados momentos. Só que os Estados Unidos não conseguiu aderir a esse sistema, até pelo fato de que lá a votação é muito mais complexa e muito mais diferente do que a que existe no Brasil. Mas, de fato, um dos sistemas mais seguros e mais informatizados e muito bons que existem no mundo é o sistema eleitoral, o sistema de votação no Brasil, tá, gente? Atualmente, de fato, é uma das coisas que a gente mais faz bem, por incrível que pareça. A gente consegue dar o resultado de eleições em momentos, né? Devido a essa urna eletrônica. Bastante seguro também, embora idiotas digam o contrário, né? Ou as fake news da vida e as besteiras de aperta um botão, aparece outro candidato, enfim, não acreditem nessa babaquice que é simplesmente conversa para boi dormir, certo? É uma grande de uma besteira, de uma burrice, tá? Então, se vocês já ouviram falar áudios ou coisas assim, falando da urna eletrônica malévola que já está programada e coisas do tipo, é uma baita bobagem, besteira. Enfim, voltando ao que interessa. Isso, que nem eu comentei, é nos últimos 30 anos, o voto secreto. Foi uma grande conquista, por quê? Porque justamente até 1930, né, os 30 primeiros anos de eleição no Brasil, o voto era aberto. O que quer dizer um voto aberto? O voto aberto simplesmente quer dizer que você, como pessoa, devia abertamente declarar o seu voto. Daí, voto aberto. O que quer dizer declarar o seu voto? Você vai na frente das pessoas e declara: eu voto no André, eu voto no João, eu voto na Maria, eu voto no Joaquim, sei lá em quem. Então você tinha que falar, declarar, abrir o seu voto para todo mundo saber. Tá? Então abre o voto, conta para todo mundo. E por isso mesmo que as fraudes, as compras de voto e todo tipo de malandragem, safadeza que fosse possível, imaginável acontecer, ela podia ser garantida naquela época devido ao voto aberto, certo? Então,
todas as pessoas tinham que literalmente contar para as outras em quem elas votariam. Baseando-se nisso, você conseguia uma coisa que hoje é impossível, que é garantir a compra do voto de uma forma muito simples. E às vezes não era nem compra de voto, às vezes era simplesmente a garantia. Porque o que acontece naquela época, gente? Hoje, todo mundo sabe, né? Os pais de vocês, quando vão votar, eles normalmente vão votar no colégio eleitoral, portanto, eles vão votar na escola, certo? Os locais de voto hoje são as escolas, certo? Antes, não era nas escolas, não existia escola o suficiente para isso. Portanto, as votações eram feitas nas fazendas, certo? E normalmente o dono das fazendas em que existia a votação era candidato, certo? Então imagina você, empregado da fazenda, em que vai acontecer a eleição e que o seu empregador, em que o dono daquela fazenda é candidato. Em quem que você vai votar? Se você tem juízo, né, 9 entre 10 vezes você acabava votando, obviamente, no dono daquela fazenda sem nem perguntar nada, certo? Porque era óbvio, se isso não acontecesse, você poderia ser mandado embora, poderia apanhar, sabe-se que lá o que vai acontecer, você não vai conseguir mais trabalhar naquela cidade, porque o dono daquela fazenda tem influência em vários outros cantos, você não vai conseguir abrir um armazém, você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Só um momento. Meu cachorro tá revoltadinho, desculpa. Mas então, que nem eu tava comentando, se você, justamente naquele momento, você não vota nesse candidato, se você não elege o fazendeiro, o cafeicultor, né? Você simplesmente vai perder algo muito sério, tá? Então, sabendo-se disso, foi criado todo um sistema para manipular as eleições e manipular quem seriam os presidentes do Brasil naqueles momentos, certo? É aí que o governo Campos Salles vai criar, e agora a gente volta a falar sobre ele, vai criar o sistema da política do café com leite. O que é a política do café com leite? Na verdade, o cérebro dessa operação toda. A política café com leite foi simplesmente a alternância no poder de presidentes de São Paulo e Minas Gerais, certo? Como assim a alternância de poder? Simples. Numa eleição ganhava um presidente de São Paulo, na outra eleição ganharia um presidente de Minas, e na outra de São Paulo, e assim sucessivamente, certo? Não necessariamente precisava ser um paulista e um mineiro, como muita gente diz, mas uma pessoa do partido de São Paulo e outra pessoa do partido de Minas. Por quê? O que isso tem a ver com café com leite? Café representava São Paulo, que era o principal produto produzido na região, e Minas, o leite, certo? Principal produto da região. Por isso, política do café com leite, de São Paulo e de Minas, né? Então, agora, vocês devem estar pensando, como que eles garantiam essa alternância? Como que eles conseguiam garantir que, de fato, teriam um paulista e depois teriam um mineiro na presidência? Simples, o voto aberto, né? E aí, o sistema, ele funcionava da seguinte forma. Você tinha política com leite, abaixo você tinha políticos governadores. O que era a política dos governadores? O governo federal, portanto, a partir dos presidentes, davam uma série de benefícios, davam uma série de vantagens, acordos, o que vocês podem imaginar para os estados, né? Daí os governantes de cada estado, para os estados, desde que eles conseguissem garantir que em seus determinados estados, determinadas regiões, você fizesse a população votar naqueles determinados políticos da política do café com leite, certo? Então a política dos governadores foi governadores de cada um desses estados forçando literalmente as pessoas a votarem no político certo, que seria o paulista, ou depois de 4 anos o mineiro, e assim sucessivamente. Mas como que os governadores teriam força para isso? Eles agiam individualmente? Não, né? Imagina hoje, vamos pegar um governador que vocês conhecem, o Dória de São Paulo. Imagina o Dória vem para Campinas e fala com o pai de vocês, votem e tal. Isso não existe, nem naquela época e obviamente hoje não, menos ainda.
O governador não vai fazer isso, porém, o governador tinha aliados. Quem eram os aliados dos governadores naquela época? Eram os coronéis. E aí o sistema vai descendo. Política vai com leite, política dos governadores, coronelismo. Ou seja, os governadores, os aliados deles eram os coronéis da região. Isso não é uma coisa que existe no Nordeste até hoje, é muito comum ainda no Nordeste, que isso, infelizmente exista. É como se fossem os donos da região, sabe? Famílias muito importantes das regiões, em Paulínia tem muito isso também, tá? Mas enfim, como os grandes mandantes ali, eles têm todo tipo de negócios, eles têm um mercado, eles têm eles têm uma fazenda, eles têm um armazém, eles controlam boa parte do comércio da região, certo? E esses coronéis, né? Cada cidade tinha um, dois coronéis ali, cada cidade tinha uma ou duas dessas famílias de coronéis, eles praticamente mandam na cidade. E o que quer dizer isso? Se você quiser ter um emprego, se você quiser ter um favor, você tem que pedir para esse coronel. Né? Então, o meu sobrinho está sem emprego, o meu sobrinho precisa de dinheiro, chega para o coronel e fala, não, o coronel resolve para você sem problema, só que na próxima eleição, não esquece de votar no candidato X. E é assim que resolvia a situação. Então, os governantes tinham os aliados deles, que eram os coronéis, que mandavam nessas cidades, e nas cidades, sempre que alguém precisava de algo, tinha que pedir para o coronel. E o coronel garantia sempre aquele favor, desde que você votasse no candidato do coronel, que era o candidato da política do café com leite. E aí a gente completa esse sistema todo aí para garantir que a alternância de presidentes de São Paulo e Minas acontecesse, né? O coronel, ele era o último ali, a última instância ali para fazer com que a pessoa, para garantir com que a pessoa, através do voto aberto, votasse no político adequado, no político correto, né? Para a política do café com leite continuar acontecendo de forma adequada, de forma certinha. Tá? E isso era simples. E isso acontecia de uma forma muito comum e muito eficaz na época. O coronel, né, dava os favores, garantia as coisas, a pessoa votava de forma aberta. Se não votasse, ia ter repressões, ia ter represálias, ia ter mortes em alguns casos, ia ter demissões, ia muita gente passar fome. Então a pessoa sabia, né? Eu vou votar em quem o coronel mandar eu votar, certo? Eu vou votar em quem o dono da fazenda mandar eu votar. Daí apareceu a expressão voto de cabresto, né? O voto de cabresto nada mais é que o voto guiado. Cabresto é um objeto que você coloca, que é como se fosse o freio do cavalo, que você usa para colocar o cavalo de uma direção para outra, né? Era como se o político colocasse um cabresto no eleitor, certo? Então, quando o político, ou o coronel, né, no caso, falasse para o eleitor, vota aqui, né, como se ele mexesse o cabresto para lá. Aí vota lá, mexe o cabresto para cá, certo? Então, o voto de cabresto era isso, o voto mandado, um voto fraudado, certo? Em que o coronel, o fazendeiro, né? Como a expressão que vocês vão usar, ele controlava o seu eleitor através do voto aberto, através de presentes, através de promessas, através de emprego e coisas do tipo. E era possível que isso acontecesse, porque se você tinha como garantir que o eleitor votasse em você ou não, certo? Então, durante muito tempo foi muito fácil garantir que os políticos certos para a política café com leite ganhassem as eleições. Né? E tudo isso começou no governo Campos Salles. Tudo bem? O Campos Salles também ficou famoso por começar uma política de empréstimos chamados funding loans. Esses funding loans, né, ou fundos de empréstimo, para a gente abrasileirar aqui, eles simplesmente eram uma política que no começo era para ser temporária e acabou sendo
praticamente permanente depois de um tempo. Os empréstimos começaram a aparecer o tempo inteiro. Era simplesmente para investimentos e acabou virando uma prática comum no Brasil e que fez com que a dívida brasileira aumentasse cada vez mais, certo? Então, os fundos de empréstimo do Campos Salles começam com ele, mas não param com ele. Outros presidentes vão pedir empréstimos, assim sucessivamente, e vão afundar cada vez mais a economia brasileira a partir daquele momento. No início era simplesmente para promover o desenvolvimento do Brasil, criação de empregos, de fábricas, enfim. Né? Mas no final não a gente sabe que isso não acontece da forma adequada. Tá? Então, esses fundos de empréstimo começam com o Campos Salles, chamam-se funding loans. Né? A gente usa o termo em inglês, mas aí a gente pode falar de fundos de empréstimo do Campos Salles. A gente vai conseguir entender exatamente do que a gente está falando. Além do sistema da política do café com leite, dos coronéis e do voto de cabresto, do voto aberto e assim sucessivamente, a gente vai ter uma República Velha muito marcada por revoltas. A maior parte dessas revoltas, vocês vão ver no texto de vocês, acontecem durante o governo de um militar, desculpa, Marechal Hermes da Fonseca. O Marechal Hermes da Fonseca ele passa por péssimos momentos no governo. O governo do Marechal Hermes da Fonseca vem justamente numa época em que a política vai com leite meio que dá uma quebrada. Na verdade, foi o único momento ali que São Paulo e Minas discordaram até a chegada do Getúlio Vargas no poder. Tá? Então, em 30 anos, 30 e poucos anos de política vai com leite, só deu errado em uma eleição. As outras todas funcionou. Tá? Até, claro, 1930, o Vargas dá um ponto final nisso. Mas nos outros momentos todos, a política funcionou muito bem. O Hermes da Fonseca ele vai enfrentar uma série de revoltas populares muito marcantes da história do Brasil. No caso, o Campos Salles enfrenta uma revolta militar, que é a revolta da Chibata, e uma revolta popular, que é a Guerra do Contestado, certo? As duas estão presentes no texto que eu passei para vocês de atividade e ajuda a gente a compreender o momento de dificuldade, tensão e crise política pelo qual o país estava passando naquela situação. O que eu quero dizer com isso? O Hermes da Fonseca, quando chega ao cargo, ele vai criar a política que também está no texto, vocês vão ler, chama política salvacionista. Essa política salvacionista, ela é simplesmente uma política de intervenção dos estados. Tá? Então, sempre que ele não gostava de alguma coisa em algum estado, sempre que ele queria limitar o poder de algum político em algum estado ou coisa do tipo, ele fazia isso através da política salvacionista. Né? Então, ele colocava interventores, ele colocava políticos próximos a ele para fazerem mudanças, para fazerem alguma coisa ali no estado para que naquela região ele tivesse um controle melhor do que estava acontecendo. Né? Então, uma série de interventores nomeados por ele que fariam alterações, que fariam, enfim, o que ele mandasse em determinadas regiões. Isso vai causar uma série de problemas ali, certo? Isso vai causar uma série de problemas, principalmente no Nordeste, no Ceará, em outros lugares em que a revolta vai ser tão forte, né? O Ceará, principalmente, causa uma revolta, chamada Revolta do Juazeiro, em que ele vai ser obrigado a recuar, em que ele vai ser obrigado a deixar quieto, não vamos continuar com isso. Então, o governo Hermes da Fonseca também vai passar por poucas e boas na história do Brasil aí, como vocês vão ler no texto. As duas revoltas que eu queria chamar a atenção que acontecem no governo dele, além da revolta do Juazeiro, essa é uma terceira, então 3 revoltas que ele acaba enfrentando, vejam só, vai ser a revolta da Chibata, uma revolta militar de marinheiros negros que estavam protestando contra os castigos físicos que eles estavam
recebendo, né? E era só a marinheiro negro, olha que curioso, né? Marinheiro negro apanhando de chibata, de chicotada, escravidão, né, gente? Os marinheiros negros se revoltaram por causa disso, e a Guerra do Contestado, numa região do sudeste sul do Brasil, em que sertanejos da região vão ser tirados das suas casas, das suas habitações, para se construir uma grande ferrovia, uma grande uma, um caminho férreo, né, para trens e coisas do tipo, tá? E ali começa uma guerra, justamente para que evitar que isso acontecesse, né, para evitar que mais pessoas fossem desalojadas de suas casas, enfim, tá? Então o Hermes da Fonseca vai ter que enfrentar essas duas revoltas em seu governo também, tá? E tudo isso vai estar refletido no texto, né? Existem outras revoltas na história do Brasil na história do Brasil não, né? Na história da República Velha, na história do Brasil, claro que tem muito mais, mas na história da República Velha, que algumas eu já comentei, já coloquei em textos anteriores, como a Revolta da Vacina, certo? A Revolta da Vacina acontece em 1904, 2 anos depois do fim do governo do Campos Salles, e ela é bastante marcante, né? E uma série de outras aí que a gente poderia citar, a volta dos 8 do Forte Copacabana e algumas outras aí que marcaram a história no Brasil. O fato é, a gente entender esse período todo de República Velha, que a gente chama, né, né, enfim, como um período de muita instabilidade, muita crise política, em que de fato o Brasil e os eleitores brasileiros simplesmente foram paus mandados dos grandes políticos e dos cafeicultores. Uma época em que existe muita dominação desse grupo de cafeicultores e muito controle do que aconteceria, seja nas eleições, seja no cotidiano do Brasil ou em qualquer outro tipo de situação, devido ao poder econômico muito forte deles. Tá? Daí a República Velha também ser conhecida pelo outro nome, que é República Oligárquica. Oligarquia significa governo de poucos. No caso do Brasil, os oligarcas, né, vamos dizer assim, são os cafeicultores, tá? Inclusive vai aparecer no texto esse termo oligarquia. Oligarquia simplesmente significa governo de poucos. No caso do Brasil, são os cafeicultores, tá? Então, eles governavam o país durante esses 30 anos aí, né? A característica que é mais importante de vocês guardarem é essa, um governo de quase 30 e tantos anos aí, que esteve na mão de poucas pessoas, e essas poucas pessoas foram os cafeicultores, e que controlavam as eleições através do voto aberto e da política do café com leite. Tudo bem? Bem, gente, nós vamos talvez entrar em Getúlio Vargas nas nossas próximas videoaulas, tá? Muito mais importante, um período muito mais marcante na história do Brasil, um governante que vai ficar muito tempo no governo brasileiro, é o segundo governante em matéria de tempo, só perde para Dom Pedro II, tá? Dom Pedro II é o único governante que fica mais tempo que o Getúlio Vargas no poder. O Vargas fica 15 anos direto, de forma direta, depois fica mais 3 e poucos anos de forma eleita, né? Não de forma não de forma ditatorial, como foi boa parte do primeiro mandato dele. Então, as nossas próximas aulas muito provavelmente vão entrar nesse assunto aí, e a gente vai começar a ver como foi o cara que quebrou todo esse sistema dos cafeicultores, né? Como que o Vargas conseguiu entrar nessa realidade aí de um governo controlado e manipulado por poucos cafeicultores de algumas regiões do Brasil, e vai mudar todo esse sistema e toda essa realidade para um sistema muito mais não vou nem dizer adequado, porque ele vai fazer uma ditadura no Brasil, mas um sistema que vai dar frutos diferentes um pouquinho mais para frente, que vai ser mais alinhado com a modernidade, um pouco mais
um pouco mais justa no final das contas, né? Embora vão haver problemas, mesmo no governo Vargas e mesmo depois do governo Vargas, com algumas outras situações, tá? Mas, de fato, o Vargas vai ser marcante por ter sido o cara que quebra com essa política depois de um tempo, né? Então, nas próximas videoaulas, eu vou fazer um arredondamento da República Velha, comentando uma ou outra ocasião, um ou outro acidente, um outro governo ali que também vai ser importante, mas os mais importantes eu já falei, né? Os três primeiros, Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, o Prudente Moraes, agora hoje o Campos Salles e o Hermes da Fonseca, que vai infelizmente passar por crises muito sérias durante seu governo. Tem um ou outro ainda que a gente precisa comentar, como o Washington Luiz, a gente vai falar, mas isso a gente vai falar quando a gente vai falar do Vargas, que é as nossas próximas videoaulas, tá bom? Por hoje chega, gente. Obrigado pela paciência. Valeu!